Salve, torcida do Corinthians, eu sou Ailton Ribeiro e vim trazer mais um giro de notícias sobre o nosso timão. Se você for novo e não for inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva no canal para acompanhar notícia diária do nosso timão. Eu sou o da Gaviões e sou a voz da fiel torcida do timão, e deixa aquele like de gostei no vídeo para fortalecer o nosso trabalho e ajuda demais o crescimento do canal, beleza? Richard se apresenta no CT Joaquim Grava para treinar e direção do timão estuda opção para o volante. Atlético Paranaense quebrou o contrato antes do tempo. Coringão ficou insatisfeito com a situação e reintegrou o jogador. Depois de certo estranhamento entre as diretorias do Corinthians e do Atlético Paranaense por conta das dispensas do Paranaense de Richard antes do término do contrato, o Coringão anunciou oficialmente nesta quinta-feira do dia 4 o retorno do volante aos treinamentos no CT Joaquim Grava. O acordo entre o Timão e o Furacão foi afirmado até final de 2021, mas o jogador foi devolvido por conta de um ato de indisciplinas. A informação é do portal Wall Sport. Contudo, Richard foi reintegrado e seu primeiro dia de um retorno ao Todo-Poderoso realizou avaliações físicas e treinou na academia do CT. Entretanto, por conta de ter participado de mais de 7 jogos no Atlético Paranaense, não poderá ser utilizado pelo Corinthians nesta reta final de temporada. O problema ocorreu em 17 de outubro. E o timão, inclusive, chegou até a se posicionar de maneira enfática, reprovando a postura do clube paranaense em nota. No entender da direção alvinegra, foi uma medida absurda. Richard deixou a Arena da Baixada no intervalo da partida com o Fluminense, após ter solicitado a substância no intervalo e saído mais cedo do estádio. Entretanto, teve que voltar, pois o atleta foi sorteado para realizar o exame antidoping pela equipe do Atlético. A testagem ocorreu normalmente, mas essa atitude de Richard não foi nada bem vista entre a diretoria do Furacão. Nas avaliações da diretoria corintiana, o Atlético Paranaense pode ter dado outro desfecho para o caso, como deixá-lo treinando no CT do Caju até o final do vínculo. Entretanto, havia condições no acordo para uma rescisão unilateral. Agora, como não pode ser negociado este ano, há tão pouco atuar no Brasileirão, Richard ficará treinando no CT Joaquim Grava até o final da temporada. O tempo será importante para que o Corinthians estude os caminhos quanto ao futuro do volante no Parque São Jorge, ou será envolvido em uma negociação por empréstimo ou até mesmo uma venda em definitivo. Torcida, essa devolução aí do Richard aí para a equipe do Corinthians foi unilateral. O jogador envolveu em polêmica. Segundo as informações que apuramos aí, o jogador aí teve que o clube ter medidas indisciplinares sobre o comportamento aí do jogador aí, embora ele quebrou algumas regras do clube do Atlético Paranaense. Portanto, o Atlético Paranaense não optou nem por ele ficar nem para treinar no CT do Caju do Atlético Paranaense. Ele teve que voltar para a capital paulista, no CT Joaquim Grava, para treinar, e assim o Corinthians ficar de olho no jogador. Porém, ele não pode jogar no Brasileirão, nem pelo Atlético Paranaense e nem pelo Corinthians. No entanto, ele está emprestado pelo Atlético Paranaense e não pode nem treinar no CT, mas ele reintegrou unilateral treinar no CT do Corinthians. E aí o Corinthians fica mais de olho nele, na postura do jogador. Porém, o jogador está treinando, vem dando muito bem na equipe, treinando com o Sub-20 do clube, e pode ser que aí que ele dê uma melhorada aí no desempenho dele, que possa ser que tenha uma futura venda aí para o clube do Corinthians. Seria importante uma venda do jogador, embora por empréstimo não é bom para o clube, porque o clube vai ter uma
uma parcela para pagar ainda para o Atlético só para complementar, para não mandar o jogador embora, os clubes acabam aí emprestando o jogador, né? Seria bom assim de valor para o Corinthians vender o jogador, um valor acessível aí que cabe aí para suprir as necessidades do clube, até mesmo uma boa desafogada aí nas dívidas que o clube vem enfrentando. Torcida, deixe seus comentários a respeito sobre o volante Richard, devido às medidas disciplinares aí do clube do Atlético Paranaense, tomou uma decisão aí a deslocar o jogador unilateral, uma posição unilateral, porém ele é jogador emprestado do Atlético Paranaense, mas é jogador do Corinthians também. Ele só está emprestado para o Atlético Paranaense e está treinando no CT do Corinthians, pois o Atlético Paranaense não optou por ele treinar no CT do Caju. Deixe suas opiniões, esse empréstimo foi bem visto para o Atlético Paranaense e uma possível venda aí para a Europa seria bom para a equipe do Corinthians? Deixe seus comentários abaixo. Paulinho treina no CT do Corinthians, mas ainda sem contrato. Volante também não pode jogar em 2021 e por isso o processo é feito na calma. Paulinho é um grande nome que o Corinthians quer anunciar em 2022. O presidente do clube, Duílio Monteiro Alves, já disse, mas de uma vez, que deseja ter o volante no clube, mas prega cautela sobre o possível retorno. Ontem, dia 4, Paulinho visitou o CT Joaquim Grava e hoje, dia 5, já começou a treinar lá, apesar de não ter um vínculo com o Timão, que pode ser seu time em 2022. Paulinho está livre no mercado desde que rescindiu com o Al-Ahly da Arábia Saudita. De acordo com as informações do Portal G, a diretoria do Corinthians trata o tema com cuidado e evita cravar qualquer situação, mas é certo que as partes já conversam e um acerto para 2022 está avançando. Mesmo assim, os treinos de Paulinho em 2021 serão individual e sem vínculo formal com o clube. Além disso, Paulinho já sabe quanto deve receber de salário. Caso feche o contrato com o Corinthians, acredita que desfecho será possível e faz processo sem pressa, porque Paulinho não poderá jogar agora. O volante jogou 167 partidas e marcou 34 gols de 2010 e 2013, além de ter conquistado os títulos do Campeonato Brasileiro 2011, Libertadores e Mundial de 2012 e um Campeonato Paulista de 2013. É uma notícia boa aí, né, para o Corinthians. O volante aí, Paulinho, vem treinando aí, embora ele não tem vínculo com nenhum clube, já foi desligado aí da Arábia Saudita, do clube lá, e ele vem treinando aí para manter em forma seu corpo físico, sua forma tática de jogar e para não perder aquela forma de jogo, né? Então os treinos é fundamental aí para que o jogador possa assinar com qualquer clube. Embora ele tá conversando aí com a diretoria do Corinthians, creio eu aí que Paulinho já acertou algum vínculo com a equipe. Não pode oficializar porque a janela não foi aberta de 2022 ainda. Estão conversando com a diretoria, mas eu acho que tem já uma parte informal sim, só que a gente não pode oficializar devido à janela de 2022 para ser aberta. Creio eu que daqui uns dias já abre a janela para 2022. Portanto, Paulinho, na minha opinião, já faz parte da equipe, sim. É um jogador aí que no passado aí, brilhante carreira pelo Corinthians, ganhou o Mundial, Interclubes, a Libertadores e o Campeonato Paulista de 2013. É um grande volante e tem a cara do Corinthians e caberia como uma luva para o Corinthians, sim. Torcida, deixe seus comentários a respeito sobre a volta do Paulinho. Se esses treinamentos que Paulinho está fazendo para o Corinthians já tem um vínculo certo com a equipe para 2022, na equipe do Corinthians, deixe seus comentários a respeito sobre a volta de Paulinho no Corinthians na temporada de 2022.